tá? Então vamos lá. Bom, boa noite, galera. Esse é mais um Tracker Talk. Hoje falando sobre os impactos da LGPD na análise de requisitos. É uma matéria bastante focada aí para as empresas de tecnologia que estão desenvolvendo os seus produtos e que precisam pensar agora de uma forma de facilitar como que ele vai encaixar, né, nas próximas features ou até a revisão das features que ele já tem implementada dentro do seu sistema, como é que ele agora vai se adequar, vai se adaptar para conseguir atender a LGPD. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aí dois especialistas, também mentores da LabTrack. Temos aí o Amer, que é especialista na área de gestão de produtos, né? Na levantamento de requisitos, análise. E a Priscila, que é uma especialista aí na área de compliance e também tem estudado bastante o assunto da LGPD. Gostaria de dar um oizinho aí, vou começar pelo Amer. Oi, pessoal, boa noite. Nessa talk, como o Johnny já falou, a minha especialidade vai ser falar sobre requisitos. Então, vamos falar abertamente, vamos fazer uma talk interessante para que a gente possa desenvolver sistemas bons para a nossa área, para a nossa sociedade. E acho que essa talk vai contribuir bastante para isso, sobre análise de requisitos. Pri, tá contigo. Então, boa noite. Eu estou trabalhando com LGPD já faz mais de um ano e eu tento contribuir o máximo que eu posso sobre essa temática que ainda é pouco debatida na nossa região. Eu adoraria que vocês mandassem perguntas e que a gente utilizasse esse espaço hoje para justamente tentar responder um pouquinho. Valeu. Aí. Show de bola. A LGPD não é um tema novo, mas ela já vem nas notícias, nas reportagens, está tendo um impacto bastante grande para as empresas, de tudo quanto é porte, a gente já vem discutindo há vários momentos, né? A gente, nas nossas rodas de conversas, nos nossos cursos, a gente tem falado o quão importante ela é. Mas eu queria te perguntar, Pri, nesse momento agora que a gente está isolado, em casa, tal, acontecendo várias coisas, notícias aparecendo de tudo quanto é jeito, pessoas, né, aparecendo lá em listas de pessoas que foram afetadas pelo... E este é o momento realmente de continuar falando de LGPD, o que ela traz, que impactos que ela traz agora para esse momento que a gente está vivendo? Esse é um momento muito oportuno para a gente falar de uma lei que está passando por uma possível alteração, né? Essa semana, para quem ainda não sabe, foi votado um projeto de lei que altera novamente a entrada em vigor da LGPD para janeiro de 2021 e as sanções passariam a ser aplicadas apenas em agosto do próximo ano. Então, se tem um momento que, se alguém ainda não sabe o que é LGPD, o que tem que fazer, seja pessoa física para se proteger ou pessoa jurídica para implementar a mudança, este é o momento, porque a gente ganhou mais alguns meses para se adequar e ganhou mais alguns meses para não sofrer nenhum tipo de sanção, porque se a gente tem aí uma possível prorrogação devido à Covid-19, é porque a gente está tendo fortes impactos e esse, então, é um bom momento para a gente estudar ainda mais como se portar diante de uma lei que para nós é novidade, né? Show. É isso aí. Legal. Bom, está sofrendo alterações e, ao mesmo tempo, nós temos aí a GDPR correndo por fora, que já está em vigor em vários países. Como que esses países estão trazendo agora essas informações de cunho pessoal? Como é que eles estão se manifestando com relação a isso, tendo a GDPR, que seria a nossa LGPD internacional, vamos dizer assim, né? Como é que isso está acontecendo lá fora? Para a gente até tomar como exemplo, de repente, nessa situação de adequação. Tu tens alguma informação sobre isso?
Eu tenho acompanhado bastante, inclusive na nossa comunidade, nós temos uma comunidade LGPD, foi bastante comentado o uso da geolocalização para verificação de pessoas que são portadoras do Covid-19. Na Europa, e que é a detentora do regulamento de proteção de dados, né, a famosa, a famigerada GDPR, como aqui no Brasil também foi liberado em razão da segurança pública. Então, quando a gente fala de um grupo, quando a gente fala em utilizar dados pessoais para proteger o maior número de população, a gente está pensando em segurança pública, e que é, então, uma exceção trazida pela LGPD, mas também que está prevista na GDPR. Então, é 100% possível a utilização de dados pessoais para esses fins. Né? Então, quando a gente fala como que agora a GDPR está aplicando, ela não deixou de aplicar a sanção porque é caso de pandemia, ela não deixou de verificar se as pessoas estão utilizando corretamente os dados, conforme o que elas fizeram, enfim, agiram com transparência. Eles não estão deixando de aplicar a lei porque estão em caso pandêmico, né? Eles ainda assim estão mantendo a sua obrigatoriedade. Então, para nós é um grande exemplo, só que os nossos legisladores entenderam que esse é o momento de adiar e não de fortalecer a lei. Então, o que pode, para algumas pessoas, inclusive, tirar esse fortalecimento, porque é um novo adiamento, né? Para quem não sabe, a LGPD já passou por um adiamento, ele era para ter entrado em vigor em fevereiro desse ano. Aí, quando houve uma medida provisória no ano passado, houve o adiamento de fevereiro para agosto, e aí agora, então, é possível, ainda não está sancionado, ainda falta passar pela Câmara de Deputados e pelo presidente da República esse possível adiamento. Legal, bacana. E não adianta, né? Trabalhamos com dados, sistemas, são feitos à base de dados, de informações, tem que se trabalhar com esses dados, mas e aí como é que a gente realmente trabalha da forma mais correta dos dados? É fazendo o correto levantamento dos requisitos. Como que fica a importância desse processo na área de desenvolvimento de software, Amer, visto agora dessa nova ótica, né? Visto agora que nós temos toda uma legislação cuidando dos dados das pessoas, cuidando para que haja a correta utilização. Né? Lembrando que a LGPD ela não é para barrar o uso de dados, como até alguns vinham confundindo, né? Ela é para necessariamente saber utilizar os dados das pessoas com relação a isso. Aí agora, levando para o lado do desenvolvimento de software, como é que as empresas agora veem a parte da análise de sistemas, né, particularmente ali a parte de levantamento de requisitos, a importância que isso tem agora perante essas legislações? Mudou? Bom, o que precisa mudar é a questão cultural, né? Que a gente vem sempre comentando. A lei, ela veio para isso, para que a gente possa iniciar, principalmente no Brasil, né? Iniciar uma cultura de proteção de dados, ou fortalecer a nossa cultura de proteção de dados. E se tratando de desenvolvimento de sistema, nós precisamos conhecer essa cultura, precisamos conhecer a legislação para saber o que ela pede, o que ela coloca. Porque, justamente como tu acabou de comentar, Johnny, ela não veio para bloquear, ela não veio para tapar os dados, esconder os dados simplesmente. Mas, como a gente sabe, ela veio para proteger as pessoas. Então, como analista de requisitos ou na análise de requisitos, a gente precisa ter empatia, precisa se colocar no lugar da pessoa, do usuário, né? Se colocar como usuário para que a gente possa, no lugar dele, saber o que proteger. Né? Eu, como usuário da ferramenta que a gente está usando hoje para fazer um streaming, para fazer, né, a nossa talking, eu, como usuário, o que eu gostaria de proteger? Quais as informações que eu não gostaria de ser exposta para outras pessoas, né?
o que vai me identificar nesse vídeo, né? O simples fato de eu estar aparecendo já está identificando, né? Então, essas são as perguntas, essas são algumas tarefas que o analista de requisito precisa fazer com a chegada da LGPD, né? Então, algumas coisas não mudam, que é a elicitação de requisito, né? Como fazer um bom requisito, né? Não simplesmente uma nota promissória. Olha, escrever a regra, colocar ela lá, tem que cumprir e acabou. Não é simplesmente escrever a nota promissória, mas sim evitar dar condições para um sistema, né, atender às necessidades das pessoas, enquanto pessoa, né? O nome dela, os documentos dela, os dados biológicos dela, né, identificação biológica, tudo isso a gente vai precisar, a partir de agora, ter mais cuidado, né? A análise de requisito ela vai continuar. Aquilo que a gente tem na, nas documentações, aquilo que a gente tem nos livros, né, a forma clássica de fazer requisito, ela se mantém, né? Mas a gente vai precisar de mais cuidado com os dados das pessoas. Então a gente vai uma das primeiras dicas, eu acho que é se colocar no lugar do usuário, né, para que a gente possa entender a necessidade dele. E em segundo lugar, uma segunda dica é entender o que realmente a legislação está pedindo, entender a cultura de proteção de dados. Legal. E muitas vezes a gente escreve requisitos, escreve sistemas, não pensando no nosso usuário, né? Mas no usuário do meu usuário, que é o cliente do meu usuário, né? Que é onde realmente os dados vão estar expostos. Ficou mais difícil para eu elencar os requisitos do meu sistema, para eu poder transpor a LGPD? Como é que está sendo essa, essa figura da LGPD, né, perante os requisitos do meu sistema? Deixou mais difícil ou não? Ficou às vezes mais fácil de negociar um determinado requisito, porque agora há uma evidência em legislação que te obriga a pensar nisso? Como que ficou a tua visão com relação a essa complexidade que a gente está tendo agora a mais, né? Vamos dizer assim, mais essa legislação. A gente já tinha diversas outras legislações, né? Legislação de saúde, legislação voltada à parte trabalhista, que já vinha cuidando de algumas coisas. Até depois eu vou pedir para a Pri comentar um pouquinho sobre isso também, né? Mas perante a ótica dos requisitos, facilitou, dificultou? Como é que está o trabalho com relação a esse passo a mais agora que a gente está tendo que dar quando está olhando para os requisitos do sistema? Eu acredito que trouxe um passo a mais, um cuidado a mais, que em muitos casos o analista de requisito acabava deixando passar, ou não trazia nenhum tipo de consequência. Por exemplo, quando se fazia um formulário para preenchimento de um cadastro de cliente, na dúvida, nós pecávamos pelo excesso. Então, lá no requisito, a gente pedia nome, idade, sexo. Mas será que o RG é preciso, o CPF também, a rua que ele mora, a religião que ele tem? Será que o time do coração importa? Eu não sei. Na dúvida, coloca tudo, porque aí vai sobrar. Melhor sobrar do que faltar. Então, com a LGPD, nós vamos precisar de um cuidado maior. Então, nós vamos precisar realmente ter certeza do que a gente está pedindo e por que a gente está pedindo aquela informação. O analista de requisito vai precisar questionar mais o usuário dele nas entrevistas, na elicitação de requisitos, para saber a motivação, né, daquela informação e a necessidade dela. Além disso, a LGPD vai nos promover ou vai nos levar a buscar mais informações com mais exatidão, com mais cuidado e a conhecer o usuário do usuário. Então, a gente às vezes não tinha contato com o usuário do usuário. Nós fazíamos as entrevistas, buscávamos os nossos requisitos com base no que o usuário estava pedindo, mas o cliente do cliente a gente acabava não entrevistando, não sabendo dos interesses dele, não tendo cuidado com os dados que são dele. Ele é o titular,
né? A imagem é dele, a informação do documento é dele, e é sobre essa pessoa que a gente está falando e tendo que ter o cuidado. Então, eu acredito que a LGPD ela possa trazer um pouco mais de trabalho, mas ela vai beneficiar todo mundo. Afinal de contas, a gente também é usuário, o analista de requisito, quem está fazendo as legislações também é um usuário de algum produto, e não tem como a gente evitar isso. Então, cabe ao analista de requisito ter mais cuidado, ser mais criterioso na hora de fazer os requisitos para cumprir com essa legislação. Legal. E, Pri, agora falando mais do lado da legislação, né? A LGPD não é a primeira lei que vem realmente impor algumas regras no uso de utilização de informações pessoais. Temos diversas outras leis, que inclusive agora a LGPD só veio fortalecer elas, né? Mas o impacto agora da LGPD está sendo maior, já que é uma lei mais geral. Como é que você vê isso, então, perante o impacto dela nos sistemas que a gente já tem conhecimento aí, né? Então, a pessoa que tem um sistema que até então não era atingido por lei nenhuma, agora pode ser atingido pela LGPD? Tudo pode ser atingido pela LGPD, e é por isso que ela é tão assustadora, né? Muita gente diz, não, isso não vai pegar, isso não vai aplicar na minha empresa, e aí é onde eu sempre acabo dando risada e dizendo, não, na verdade, todo mundo vai ser impactado, seja pessoa física ou jurídica, porque a LGPD, ela traz algo que é primordial para o nosso mundo de hoje, e diante da situação que a gente está vivendo, a gente passa a entender que pessoas são tão importantes quanto qualquer coisa. Nós, enquanto pessoas, somos fundamentais para qualquer funcionamento, seja de sistema, seja de empresa, enfim. E é isso que a LGPD vem proteger, ela vem proteger a pessoa física. Então, se eu acho que um sistema que eu criei há 10 anos atrás não vai ser impactado, me desculpa, mas você vai ter que fazer de novo a licitação de requisitos, porque você vai precisar fazer relatórios específicos para comprovar que aquele requisito, naquele momento, ele era extremamente importante. Então, trazendo um histórico da criação da LGPD, o que ela faz é unir, como você falou, Johnny, uma série de legislações que nós tínhamos que tratavam de privacidade, porque a gente não pode esquecer que privacidade é aquele conceito de que eu não posso simplesmente bisbilhotar a vida do outro, né? E aí a lei, ela traz essa proteção à privacidade com mais força, e ela traz, então, mecanismos de segurança, ela exige que a empresa tenha mecanismos de segurança para que proteja a privacidade desse usuário, né, em se tratando aí de requisitos para softwares. Então, quando a gente traz esse histórico de privacidade, a gente vai falar lá da Constituição de 88. Essa semana, inclusive, eu li um livro novo sobre privacidade que eu adquiri e que falava de um caso de 1853. Então, assim, a gente vai falar de privacidade, que é algo novo? Não, gente, desculpa, mas privacidade é um tema extremamente antigo, e esse caso, enfim, era um caso de reis e rainhas, e assim, era outro nível naquela época, né, era outra situação, mas hoje em dia, mais do que nunca, nós temos que nos preocupar. Trazendo só um gancho, que eu separei aqui um caso para comentar, que é o caso do Zoom. Vocês imaginam se a gente não agora, o que os analistas de requisitos não estão tendo que fazer para correr atrás de tudo aquilo que eles não verificaram no momento do lançamento do sistema? Eles vão ter que sim revisitar, porque se vocês olharem o histórico, são as autoridades de proteção de dados que estão correndo contra o tempo para demonstrar o que eles estavam fazendo de errado e que de forma estavam maltratando, por assim dizer, os dados daqueles usuários. Então, quando eu penso assim, poxa, eu tenho um sistema, ele está rodando, está funcionando. Já teve uma invasão ou outra, mas ninguém descobriu. Será que eu posso deixar a LGPD de lado? Eu tenho certeza e eu posso afirmar que com certeza tem que revisitar tudo isso e ver qual é a melhor forma de corrigir essa falha. Legal. Bom, aqui um colega nosso, o Fábio José Toldo, está falando que dados hoje igual à Terra do século XX. Muito se falava disso, né?
que os dados seriam o petróleo do século XXI, né? É a maior riqueza que a gente teria no mundo com relação aos dados. Especificamente, eu queria que os dois comentassem sobre isso, até porque cada um vai falar de uma ótica diferente, né? Mas eu vou passar primeiro para a Pri. Eu gostaria que ela comentasse. Ficou mais caro o nosso petróleo do século XXI, então, Pri? Como é que está agora com relação a isso? Como que as empresas que vivem de dados, como é o caso das empresas, agências de marketing, pessoal de Big Data, como é que agora esse povo vai ter que se adequar, vai ter que mais trabalho? Como é que eles estão enxergando isso na tua visão? Eu já comentei, já usei muito essa frase, mas hoje eu confesso que eu discordo dela. Eu já comentei muito, e isso recentemente. Na verdade, devido à pandemia, tudo fez eu mudar o meu pensamento. Assim, eu acho que a gente passa a refletir muito mais, né? Eu também acreditava que dados era petróleo, mas eu descobri que pessoas são petróleo. E que sem nós, nem dados existiriam. Então, seja uma empresa de marketing ou seja uma empresa de Big Data, enfim, todas essas empresas que têm como fundamentalmente o uso desses dados, claro que elas vão ter que tomar cuidados ainda maiores. O Amer foi muito feliz quando ele comentou que antigamente quem fazia licitação de requisito, ele pecava pelo excesso. E aí agora, eles não podem mais pecar pelo excesso desde que eles não justifiquem o porquê disso. E é muito difícil tu justificar o excesso. Né? Então, quando a gente fala de uma empresa que ela lida diretamente com dados, a gente tem que tomar ainda mais cuidados de que forma que a gente vai fazer isso. E é por isso que a governança de dados ela tem um pilar tão forte na LGPD, que é como tratar essa informação, por que você está utilizando daquela forma, por que um Big Data é importante naquele sistema, ou uma inteligência artificial. Então, a gente tem que ter mais cautela na utilização dos dados, porque antigamente o que a gente fazia era principalmente entender que os dados eram da minha empresa, e isso nunca foi uma realidade. Os dados são da pessoa, e é isso que a LGPD ressalta tanto, que não adianta você querer dizer, porque esses dados são meus, e não importa o sistema de banco de dados que eu adquira, os dados têm que me seguir. De fato, os dados passam a ser de posse da sua empresa, mas a propriedade, em se falando, e aí utilizando mais termos jurídicos, a propriedade sempre foi da pessoa física, mas a pessoa jurídica detém a posse para utilizar, lembrando que no aspecto da finalidade que ela informou para aquele usuário. Então, é nesse ponto em que as empresas, aí, seja de marketing ou, enfim, a finalidade que for, para a utilização desses dados, se ela não utilizar para aquela finalidade que ela avisou o usuário que ela fez aquela coleta para usar aquela finalidade, ela vai ter que explicar para o usuário: olha, usuário, eu quero utilizar para uma finalidade distinta. Então, é nesse ponto que as empresas passarão a ter que ter mais cuidados, né? Certo. E olhando pelo lado agora da empresa, né, Amer, nem sempre está no controle da empresa. Às vezes pode acontecer um vazamento que não era esperado, então as empresas estão tendo que investir mais, né? Volto a dizer, então, o meu petróleo ficou mais caro porque eu tenho que investir para proteger esse dado, para que daqui a pouco não haja um vazamento desse dado e eu vou ser acionado por conta disso, né? Eu vou acabar pagando a multa porque o dado saiu da minha empresa. Tá acontecendo essa visão das empresas? Acho que está acontecendo de forma um pouco devagar, mas está acontecendo. A gente vê bastante em sites, em ambientes que são web, são de fora do Brasil, o cuidado com os cookies, né? Geralmente a gente acessa um site, vai ler uma matéria e logo em seguida eles já te apresentam, olha, nós estamos coletando algumas informações suas no navegador, você aceita continuar. Então, existe essa preocupação sempre que a gente acessa algo de fora do Brasil. No Brasil, esse cuidado ele vem de forma mais devagar, um pouco mais lenta, na minha ótica. O pessoal está se preocupando, mas ainda existem muitas tarefas a se fazer. E quando a gente trata de dados, né,
será que ele se tornou mais caro ou não? Eu acredito que sim, né? Porque, querendo ou não, a legislação ela vai punir de uma forma até um pouco severa, em alguns casos, a questão do vazamento, né? E de não fazer nada por isso. Então, se torna mais caro quando a gente não se importa com aquela informação. Eu acho que não se importar com a privacidade de dados se torna mais caro. Mas quem está cuidando e inicialmente já está trabalhando para cuidar dos dados, para fazer uma boa política de segurança, para fazer bons relatórios, acho que essa empresa ela vai estar produzindo dados com grande valor e com preço agora muito mais baixo, né? Se deixar para fazer isso depois, eu acho que vai se tornar mais caro, principalmente pelo volume de trabalho que vai ter que ser feito, né? E também pelo risco que se tem ao próprio negócio de deixar vazar alguma coisa. Então, trabalhar com um alto risco de vazamento pode ser perigoso para a empresa, pode ser perigoso para o negócio dela. Ela pode ganhar algumas multas que financeiramente pode fazer ela quebrar, né? Ela pode criar alguns vazamentos que as pessoas poderão entrar com ações contra a empresa. Então, existe um custo, sim, mas eu acredito que esse custo agora ele é muito menor do que o custo que está por vir. Johnny, se Legal. você me permite uma analogia, é Claro. igual um médico, né? Se a gente deixar de ir todos os anos, fazer aquele check-up, ver se está tudo bem, a gente não vai ter que gastar no futuro com talvez uma possível cirurgia ou com um medicamento muito caro para o resto da vida, porque a gente está acompanhando aquela situação e vendo que a gente está fazendo tudo certo, ou a gente está fazendo tudo errado, ou a gente tem algum ponto para melhorar. Então, se a gente investe previamente em alguma coisa, que é o caso da LGPD, que ela traz essa possibilidade de investimento prévio, na verdade não é nem uma possibilidade, é um princípio, né, da LGPD, de a gente agir antes de que a coisa fique preta e fique difícil. Então, é igual no médico. Se a gente acompanhar que as coisas estão melhorando, que está tudo bem com a nossa saúde, ou que talvez o colesterol no mês ficou pior, e aí a gente comece a corrigir essas falhas a tempo, no futuro, tudo isso vai ser menos prejudicial e provavelmente o custo vai ser menor. Certo. Então dá para dizer também, numa outra analogia que eu gosto bastante, que hoje as empresas tratam os dados como água, né? Se vazar um pouquinho, não tem problema, porque é só água, né? Mas essa água vai se transformar em vinho, estamos chegando na Páscoa aí, né? E se vazar vinho dá ruim, e se deixar o vinho armazenado errado, azeda, que é pior ainda, né? Então, basicamente, seria isso. Temos que ter um cuidado com isso, então, para que armazenar de forma correta, para que não azede o nosso dado, é isso? É isso aí. Show de bola. E também, né, cuidar dos pequenos vazamentos, né, porque pedra mole, água mole em pedra dura, né, tanto bate até que uma hora causa um rombo gigante e pode ser prejudicial para a empresa. Então, é melhor tratar, é mais fácil tratar de pequenos vazamentos, né? Tá Por isso que é certo. tão importante fazer o pen teste, né? Porque a gente acaba descobrindo aí portas que talvez eram desconhecidas e aí a gente acaba corrigindo antes de que alguém descubra sem querer uma porta que a gente não gostaria. E a gente não quer ser o novo Zoom, né? Que Não. se tornou famoso mundialmente do dia para a noite, né? Exatamente por solicitação do Ministério da Saúde, dizendo desinstalem rapidamente porque tem uma backdoor aí no sistema. Legal. Gente, deixa eu trazer a galera que está vindo aqui no chat. O Marcelo já tinha dado boa noite, valeu, Marcelo, pela participação aí. O Michels também tá acompanhando a gente, valeu, obrigado. O Ian, volto a dizer que ele falou para mim que eu tô meio estranho, tirei, tá? Fica tranquilo, já vai crescer de novo. O Dreia também está colocando aqui para a gente aqui no site, no chat, ele está perguntando qual que é o maior desafio de implantar a LGPD. Então, vou pedir para que vocês dois tragam as duas óticas, né?
a Priscila na ótica da empresa, impondo processos, como é que a dificuldade com relação a isso, e o Amer trazendo pela ótica dos sistemas, como é que eu adapto meus sistemas, então, agora, para adequar a LGPD, pode ser? Começar Claro. com a Priscila, então. Pessoas somos muito difíceis de entender que as coisas mudaram e que muitas vezes o Amer ele foi muito feliz em várias colocações que ele fez, e a colocação de que nos colocarmos no lugar do outro é fundamental neste momento. Então, quando a gente vai fazer um programa de adequação à LGPD numa empresa, a maior dificuldade, de fato, vão ser as pessoas, porque elas dificilmente vão se colocar no lugar e dizer assim, eu vou fazer isso porque é melhor para aquela pessoa que eu estou utilizando aquele dado. Ela vai pensar, a primeira coisa eu sempre trabalhei dessa forma, e por que agora eu tenho que mudar? Sabe? Só mais uma lei para me atrapalhar, e isso é o que eu mais escuto. Então, a cultura organizacional, ela conta muito nesse ponto. E quando a gente fala de empresas, sejam elas empresas de viés tecnológico, ou seja elas, enfim, de qualquer outra finalidade de atuação, a cultura, ela é sempre a parte mais difícil, porque um item de segurança, por mais caro que ele seja, ele é adaptável. É possível eu fazer minimamente implicações ou colocar sistemas de segurança. O que eu não consigo minimamente, por muitas vezes, com rapidez e agilidade, mudar a cultura organizacional. Então, pessoas num programa de adequação como um todo é sempre o mais difícil. Mas requer uma análise bem profunda de todo o cenário corporativo para verificar quais são as principais falhas, e do início e por toda a vida, porque a adequação LGPD nunca termina. Está errado quem diz, e aí eu afirmo com todas as letras, está errado quem diz, eu estou adequado à LGPD, porque sempre vai ter uma porta, sempre vai ter alguma situação em que você vai sofrer uma falha. Então, estar 100% adequado não é correto de dizer, olha, eu estou fazendo o meu melhor para me manter adequado à LGPD, é o mais correto, né? Então, quando a gente faz todo esse levantamento e verifica quais formas, em quais pontos eu estou pecando, e volta a atenção para esses pontos, para tentar corrigir, é o mais adequado, e aí acaba que pessoas sempre é o mais difícil. Tá certo. E para ti, Amer, o que está sendo a maior dificuldade perante sistemas aí? Então, só para complementar, né, a fala da Pri, eu concordo plenamente. Acho que uma das maiores dificuldades vai ser criar a cultura, né, e trabalhar com as pessoas para que elas criem a cultura de proteger os dados. Em segundo lugar, falando de tecnicamente, acho que um dos maiores desafios também vai ser as pessoas, porque os desenvolvedores, os sistemas são feitos por pessoas, por desenvolvedores, programadores, analistas, engenheiros, e nós vamos ter que também criar essa cultura. E num ponto de vista técnico, né, acredito que um dos maiores desafios, né, e dificuldades que a gente vai ter vai ser repensar os produtos, né, repensar os softwares para que eles protejam os dados, né, para que eles possam mostrar o que deve ser mostrado no momento certo, deixar de mostrar o que não pode ser mostrado. Hoje à tarde, hoje de manhã, nós estamos falando ali num grupo, até a Priscila estava junto, né? E comentou sobre as ações do governo na utilização de inteligência artificial, na utilização de Big Data para levantar informações sobre a geolocalização das pessoas, para saber onde elas estão e combater o Covid. Né? Como analista de requisitos, quais são as informações que eu posso repassar para o governo? Quais são as informações necessárias que eu vou dar para o governo para ele saber a localização das pessoas? Né? Será que eu vou identificá-las pelo celular, dizendo o número do celular de cada uma? É o mais correto? É o adequado? Então, a dificuldade de saber e criar cultura, eu acho que é um dos grandes desafios, né? A gente não vai estar impedido de trabalhar com tecnologia, né? Nós vamos continuar
trabalhando com tecnologia, trabalhando com dados, mas a grande questão, a grande dificuldade, desafio é quais os dados eu posso estar repassando para uma ou outra entidade, qual a finalidade, existe uma concordância entre as pessoas que estão fornecendo os dados, o consentimento, as regras de finalidade, isso tudo está sendo cumprido? Este eu acho que é um dos grandes desafios para quem vai fazer análise de requisitos e para quem vai também desenvolver, né, porque é preciso repensar essas tarefas, essas atividades da parte dev, na parte de desenvolvimento. Legal. Eu sempre também participo dessas conversas, né? E a gente fala que vai haver um nível de complexidade maior? Vai, porque agora, ao invés de eu solicitar todos os dados do lado do usuário, né? Eu vou permitir que ele diga, olha, eu vou te dar esse dado aqui, mas eu não quero que tu use para tal finalidade. Eu quero que tu use somente para finalidade A ou B. A finalidade C eu não quero que você use. Eu estou dando opção, né? Dando opção para ele poder realmente estar... para que haja uma transparência, como o homem falou, né, na utilização dessa informação ali, né, daquilo que eu estou cedendo, onde é que realmente aquilo vai ser usado. Voltando aqui para o chat... Deixa eu só te interromper antes de tu voltar. Mas assim, você falou em dificuldade. Eu entendo dificuldade, mas pensa bem. Quando a gente não usava cinto de segurança, a gente entrava no carro e simplesmente... Eu não, né? Porque eu era uma criança nessa época, mas o meu pai entrava no carro e simplesmente dava a partida e seguia. Até ele se adaptar, que ele tinha que entrar no carro, puxar o cinto de segurança, que sempre esteve ali, fazer o cleque ali e seguir aí sim o rumo dele, foi uma dificuldade para ele, porque ele teve que se adaptar a algo novo. E no início foi demorado, porque ele entrava no carro, dava a partida e dizia, opa, eu esqueci o cinto de segurança. Hoje a gente entra no carro e simplesmente esquece, porque a gente já botou o cinto de segurança, já deu partida e já tá na rua. Quando a gente vê, é que a gente já está de cinto de segurança. Então, hoje, claro, vai ser um grande impacto para as empresas, inclusive para nós, enquanto pessoa física. Poxa, que saco, mais um termo de uso e uma política de privacidade que eu tenho que ler, mais uma política de cookies para eu ver qual cookie que eu deixo ele utilizar ou não. Claro que é chato, porque a gente está em processo de adaptação. É claro que é difícil, porque a gente está em processo de adaptação. Mas quando tudo isso se tornar by default, quando a gente se tornar isso de origem, quando a gente entender que tudo isso é para o nosso bem, vai estar tão intrínseco em tudo que a gente faz, vai estar tão adaptado a tudo isso, que vai se tornar muito comum. Legal, bacana. Realmente, concordo contigo que vai percorrer esse caminho, né? Voltando aqui para o chat, dá um abraço aí no Henrique Generoso, que diz que chegou tarde, mas acredito que agora ele já se tocou que não chegou tarde não, tá, Henrique? Tá tudo certo, estamos conversando aí, vamos mais um tempo aí com o nosso bate-papo. Também comentou que alguns sites europeus ficam pedindo essa permissão da política de cookies e vai cada vez se tornar mais comum, então, a gente ter esse aceite aí da política de cookies. Já vi em vários sites nacionais que eles já estão aplicando, sites até bastante famosos, de e-commerce nacional, né, que como eles têm também essa pegada internacional, né, são uma multinacional, acabam tendo que se adequar, e eles não se adequam só a uma região, se adequam ao mundo inteiro, já que isso é uma tendência mundial, tá? O Jefferson Fernandes Machado, nosso famoso Jeff, tá aí, colocando que, tecnicamente, o negócio vai ficar mais caro. Com a presença da lei, a estrutura e capacitação técnica dos profissionais também tem que ser afiada. Entra nessa linha também, né, Pri? Porque, assim, agora vai se tornar mais caro, mas depois vai se tornar tão comum que é um custo que ninguém vê. É como, beleza, vou montar um escritório. Ninguém percebe, por exemplo, que no escritório tem um consumo de água e de energia. Aquilo é comum, é normal, né? Vou fazer um sistema. Eu vou ter que investir em segurança, pentest, para realmente não ter daqui a pouco despesas com relação à LGPD. É isso mesmo?
Com certeza. O comércio, né, todas as relações comerciais, elas acabam envolvendo oferta e demanda. Então, hoje, o profissional que entende de LGPD, que entende de proteção de dados, que consegue ver o cenário internacional e aplicar o que está acontecendo lá para a nossa realidade, é óbvio que ele é um profissional diferenciado hoje, porque ele está à frente de alguns outros profissionais. Eu não diria de todos, porque cada um tem aí a sua aptidão, né? Eu não acho também que esses profissionais eles serão profissionais únicos, apesar de que a Lei Geral de Proteção de Dados exige que algumas empresas tenham um profissional específico para cuidar dessa relação que a empresa vai ter com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o encarregado de proteção de dados, ou o famoso Data Protection Officer, DPO. Eu ainda entendo que no futuro essa profissão ela vai ser absorvida por outras. É só ver que eu sou uma pessoa formada em Direito, especialista em Compliance, que atuo com proteção de dados e privacidade. Eu estou fazendo um curso, o meu mestrado de Tecnologia da Informação e Comunicação está travado por causa da pandemia, e eu estou fazendo um curso da Cisco de introdução à segurança cibernética, porque eu disse assim, não, eu preciso me manter atualizada, e eu só estudar LGPD eu estava ficando um pouco bitolada, eu acho que eu tenho que ir um pouquinho, LGPD da parte de projetos e da parte de compliance, né? Eu tenho que ir para a parte de segurança também, porque eu preciso entender um pouco mais esse cenário, que é um conhecimento que eu tenho de longa data, mas não é um conhecimento aplicado. Então, eu sinto que, por mais que a gente tenha, talvez hoje, seja caro ter um profissional desse dentro da empresa, ou seja caro ter um profissional desse dentro de um projeto, eu acredito que no futuro esse tema ele já vai ser absorvido pelas pessoas, porque tendo a NPD principalmente, que é uma dificuldade que nós temos hoje, que aqui no Brasil não existe uma autoridade reguladora constituída ainda, com as normativas que ela vier a tratar e a trazer, tudo isso vai ficar muito mais claro de como que deve ser a atuação, né? Hoje se tem muitas dúvidas porque a gente não tem, então a gente tem que trazer de fora como está sendo aplicado e, enfim, atuar da melhor forma possível. Mas eu acredito muito que o encarecimento da situação é a falta de certeza. Quando a gente passa a ter certeza de como agir, as coisas ficam mais tranquilas. Show. E Amer, a tecnologia está aí também para facilitar a gente, né? Automação é tudo na nossa vida. Então, dá para dizer também que esse custo, a princípio, ele pode ser algo, um diferencial, pode ser alguma coisa que pode ser um impeditivo nesse momento para ser aplicado, mas que daqui a pouco esse custo pode se diluir por conta de ferramentas que podem surgir para facilitar esse trabalho, de verificar a segurança, de elicitar de forma mais correta todo esse processo de cuidado dos dados? Com certeza. Como o bom exemplo que a Priscila deu sobre o uso do cinto, né? Essa história que eu vou contar, talvez eu tenha contado poucas vezes, quase ninguém sabe. Mas eu tive que fazer minha carteira de motorista 2 vezes, porque a primeira vez que eu fui fazer a prova, eu fiz toda a prova prática, né? Dirigi, dei as voltas, marchas e tudo mais. E aí o instrutor, o delegado que estava junto, fazendo a avaliação, ele disse, tua avaliação foi muito boa, um resultado muito bom, mas tu pecou em algo vital, tu não colocou o cinto desde o começo. E aí eu reprovei, né? Tinha feito tudo certinho, mas reprovei por algo vital. Eu precisava colocar o cinto. Então eu tive que fazer a prova 2 vezes e aquilo me despertou um alerta para o resto da vida. Eu nunca mais esqueci. Com a LGPD vai ser a mesma coisa. Agora vai ter penalidades maiores, agora as pessoas vão ganhar multas, as pessoas vão achar ruim ter que usar, ter que fazer, mas quando ela proteger as pessoas, assim como o cinto de segurança protege, e já protegeu tantas vidas que a gente não tem mais noção de quanto protegeu, quando a cultura estiver criada e a LGPD trouxer benefícios, a gente vai ver que ela também trouxe novos empregos, novas ferramentas, novas oportunidades de trabalho, que ela trouxe novas formas de segurança. Eu acredito que vai chegar um ponto em que as pessoas vão achar estranho entrar num site e ver que ali não tem nenhuma política de segurança. Vão achar estranho um site que é totalmente aberto,
né? Então, olha, será que eu vou realmente informar os meus dados aqui, vou colocar os meus dados nesse site que não tem segurança nenhuma? Isso vai ser estranho quando a cultura estiver criada, né? Da mesma forma que as pessoas hoje têm a cultura Opa, Travou. deu uma de não travadinha lá. entregar seu número de cartão e senha de segurança. Opa, essa cultura de segurança vai ser boa para todos nós. Certo, show de bola. Só voltando aqui para os comentários, obrigado ao André também, que está ali, nosso mentor, galera da LabTrack em peso aí na nossa talk, né? Que bom, pelo menos temos público. É isso aí. Bastante gente também que não é mentor da LabTrack, também nos acompanhando. Obrigado a essa galera que está acompanhando a gente. O Jeff também fala dos times, né? Vários times de cybersecurity surgindo por conta também dessa oportunidade que o Amer acabou de falar também, né? Então, acaba se tornando novas oportunidades, novos empregos. Amer, tu já comentou de algumas dicas, né? Falou ali do cenário que a gente agora, ao elencar os requisitos, tem que pensar nas pessoas, tem que pensar lá na ponta da pessoa que vai fornecer esses dados para o meu sistema, né? Às vezes é o cliente do meu cliente que vai estar informando esses dados, eu tenho que pensar nesse cara, tem que ter contato com esse cara para poder elencar melhor os meus requisitos. Além desta dica, tem mais alguma dica que tu tenha para a gente poder aplicar de forma mais efetiva a LGPD quando estiver pensando nos requisitos do meu sistema? Tem sim. Eu acredito que utilizar métodos é importante, né? Utilizar pelo menos um método de análise de requisitos para validação do requisito é importante para o trabalho de quem vai fazer a análise, né? Geralmente eu indico o método INVEST, né? Então depois o pessoal pode pesquisar aí joga no Google, né? Pode pesquisar aí na internet. Manda o link para mim que eu vou INVEST. colocar na descrição do vídeo ali o link. Manda o link lá. O método INVEST é legal. Temos também a regra 10 de Glenford Myers, né? Então, é algo técnico que também vai nos trazer segurança. O que essa regra diz, né? É que cuidar de algo no início traz mais benefício do que cuidar no final. Aquilo que a gente já veio falando desde o começo da nossa talk. Essa é a regra 10 de Glenford Myers. Então, utilizar método é muito importante para análise de requisitos. Então, utilizar histórias, utilizar épicos, é algo que vai fazer com que a nossa mente esteja focada na pessoa e aí, assim, a gente consiga fazer requisitos mais eficazes, né? Mais eficiente na hora de desenvolver. Legal, bacana. E, Pri, dentro agora dos princípios da LGPD, qual que você considera assim, ó, esse aqui é um princípio chave, ou mais de um princípio, esse aqui é um princípio chave quando eu estou trabalhando com a LGPD no Privacy by Design, né? Estou criando algo novo, estou elencando uma nova funcionalidade no meu sistema e eu já quero estar adequado. Quais princípios você elencaria como sendo primordiais para eu pensar nesse cenário? A LGPD ela traz 10 princípios e não há algum que possa ser esquecido. Então, assim, eu vou investir mais em transparência, mas eu vou investir menos em adequação. Não vai adiantar de nada. Eles não são dependentes um do outro de forma literal, mas de forma mais genérica, digamos assim, eles são totalmente interdependentes, sim. Então, quando a gente fala, eu vou citar eles aqui bem rapidinho, finalidade, é saber para qual finalidade eu estou coletando aquele dado. Adequação, ver que eu tenho compatibilidade com o tratamento e a finalidade informada para aquele titular. A necessidade, então, assim, será que precisa mesmo eu listar aquele requisito? Preciso mesmo botar aquele RG naquele momento daquele cadastro? Será que não dá para deixar depois e o usuário escolher se ele precisa daquilo ou não? O livre acesso é dar para esse usuário esse retorno, é explicar para ele que existe uma garantia,
que o usuário pode ter uma consulta facilitada, ter qualidade nesses dados. Então, sempre questionar o usuário, olha, esse teu cadastro, ele tá correto? A gente pode sempre entrar em contato contigo através desse e-mail. Você pode confirmar, eu acho que vocês podem, têm passado por isso, de várias vezes entrar no e-mail de vocês, principalmente quem tem contas Google, e ele pedir, ou até o Telegram faz isso bastante, pode verificar se o número é esse número mesmo, né? Verifica se aquele teu cadastro ele tem qualidade nesses dados. A transparência que eu muito comentei, né? Trazer garantias para esse titular, trazer técnicas de segurança. Gente, medidas e técnicas de segurança administrativas, existem várias formas de demonstrar que você está verificando esse princípio. A prevenção que a gente comentou no início, que a LGPD ela é uma lei que ela te traz a possibilidade de prevenir, mas mais ainda, ela traz como princípio, então é fundamental que você previna caso aconteça alguma coisa. A não discriminação, que é importantíssima, que é prevenir a ocorrência de danos em virtude de um tratamento de dados pessoais equivocado, né? E, por fim, aí tem a responsabilização que o Amer trouxe várias vezes, que é pesado, sim, mas nada é mais pesado para uma pessoa do que perder a sua identidade digital. E é isso que acontece quando a gente sofre enfim, os nossos dados, eles escorrem por meio dos nossos dedos. Então, a gente perder e sofrer porque alguém perdeu os nossos dados e a gente acabar perdendo a nossa identidade digital é muito pesado. E se a gente parar para pensar, nossa, mas são 10 princípios, são tanta coisa para a gente olhar, mas tudo isso, nada disso seria necessário se nós todos agíssemos com ética, integridade e boa-fé, que são princípios do compliance. Então, se a gente agir sempre com muita boa-fé, se a gente agir sempre pensando no próximo antes de nós mesmos, a gente vai agir em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. Aqui agora, voltando para o chat, o Henrique Generoso falando que é muito massa ver aquilo que aprendemos em aula sendo replicado na prática, principalmente na parte de licitação de requisitos. Nunca foi tão importante aquilo que é aprendido na academia sendo aplicado na prática. É isso mesmo, Homer? Concordo muito com o Henrique. Muitas vezes a gente passa, né, pela faculdade, e isso aconteceu comigo também. Eu ainda estou terminando algumas cadeiras e a gente vê que parece que a gente nunca vai usar. Tem coisas que parece que a gente não vai usar, e eu tinha muito esse princípio. Eu não quero isso aqui porque eu acho que eu não vou usar. Mas a gente vê que às vezes a gente não usa pela nossa ignorância, ou às vezes a gente não usa pelas limitações ou a cultura da empresa, mas de fato com o tempo as coisas que a gente viu, os princípios que a gente acaba estudando, eles são aplicados sim, né? Então basta a gente utilizar métodos, a gente aplicar aquilo que a gente aprende, né? Muitas vezes a gente precisa fazer de forma mais ágil, a gente precisa mudar métodos, mas muitos princípios eles são importantes sim. Então, Legal. Se tratando da análise de requisitos, a gente usa no dia a dia. Não Show. usar é prejudicial. Show de bola. E Pri, o Ian está comentando aqui com a gente, né? Está perguntando como que as startups podem se adaptar com a LGPD, principalmente quando estão no estágio de validação dos seus MVPs. Até complementa a pergunta, né? Eu sei que eu vou levar uma voadeira no meio do peito, mas será que elas devem se preocupar com a LGPD no estágio de validação dos seus MVPs, levando em consideração que os recursos que elas têm para investir são muito limitados e normalmente é um recurso que o empreendedor tira do bolso, né? Tira ali do dia a dia dele. Qual que é o momento, então, mais adequado? É esse início mesmo? A dor vai ser menor, o investimento vai ser menor, ou deixo para me preocupar depois que o meu sistema estiver indo para a produção, que me preocupa colocar LGPD no ar? Como é que eu faço?
Tu já sabe que eu fiquei até nervosa, né, com a pergunta. Privacy by Design, vamos fazer tudo desde a origem para que não precise fazer duas vezes. Então, quando o Amer diz, vamos usar princípios, e nós sim utilizamos os princípios da academia na hora de ele citar um requisito, é porque justamente a gente não quer fazer duas vezes. Então, se eu estou estudando botar uma startup no negócio, né, na rua, no mercado, se eu estou estudando de que forma é a melhor forma, por que eu não vou estudar como que eu posso fazer isso garantindo a proteção de dados e privacidade desse usuário? Eu acho que sim, este é o momento. E de que forma que eu posso fazer isso? Cara, usa a comunidade para te ajudar com isso. Não tem ninguém melhor para te dizer, sem ser o usuário, de que forma que ele pode te ajudar a vender o teu produto. Então, se o teu usuário está te dizendo que ele concorda em utilizar e ser utilizado daquela forma, tudo bem. Eu entendo que talvez utilizar uma criptografia de ponta a ponta seja difícil no MVP. Sei lá, botar criptografia em tudo, usar dupla autenticação em tudo, fique difícil para uma startup, eu entendo que isso é muito difícil. Eu mesma estou desenvolvendo o meu site, gente, é muito difícil agir com segurança. Mas a gente ainda tem técnicas que a gente pode, sim, aplicar Privacy by Design, aplicar LGPD com privacidade desde a origem. O primeiro passo de tudo é entender a lei e entender o que é governança de dados. Depois que você entender isso, é como simplesmente eu querer entender, eu quero fazer um software para médico e eu não entender nada de medicina. Não faz sentido. Se eu estou fazendo um sistema para pessoas, por que eu não vou entender de pessoas? Eu preciso entender delas. Então, se eu tô. E aí, por isso que, inclusive, eu e o Amer, a gente comentou na primeira aula do curso de requisitos que para todo mundo que estava ali, era importante que eles passassem a entender muito mais sobre quem que utilizaria aquele sistema, né? Porque se eles não entendessem qual era a necessidade dessa pessoa, desse usuário, eles não conseguiriam aplicar. E então a LGPD ela trata de pessoas. Então, se eu entender o que as pessoas estão dispostas a dar em troca da utilização de um sistema, tudo bem. Até porque nós, enquanto população, e aí eu me incluo também, nós não temos uma educação digital tão apurada a ponto de, às vezes, negar, né, o nosso dado em troca de uma benfeitoria, de uma facilidade. Então, eu acho que eu respondi de uma forma ampla, mas respondi. Não, com certeza, com certeza. E eu até concordo em vários fatores, né? Quando você cria uma startup, um dos princípios que a gente usa normalmente para criar uma startup é realmente verificar na fonte qual que é o problema, qual que é a dor que eu estou querendo me propor a resolver. Se eu já estou indo lá na fonte, que é a pessoa que vai utilizar o meu sistema, questionando ela sobre qual que seria a solução dela, por que não levar já essa opção de e o que você não preencheria, o que você considera como dado fundamental e o que você considera como, olha, isso aqui, se eu puder não preencher, eu não quero te fornecer esse dado, essa informação, né? Eu acho que é uma preocupação, como o próprio me falou, eu tenho que questionar ele, eu tenho que questionar essa pessoa que vai estar utilizando meu sistema. Gente, são quase 10 horas já, um assunto que a gente poderia ficar conversando o resto da noite, né? Estão com duas pessoas fantásticas aqui, que realmente tem muito conteúdo a compartilhar sobre isso. Mas para encerrar, eu só gostaria de realmente dizer que, e aí eu gostaria de pegar a opinião de vocês também, podemos dizer que a LGPD está surgindo para transformar os nossos sistemas em sistemas melhores? É isso? Pri? Com certeza, não só os sistemas, eu acho que o sistema global, eu diria. Todos nós, enquanto pessoas, agindo de uma forma melhor e mais cautelosa, os nossos sistemas se tornando mais seguros e nós sendo protegidos não só de forma offline, mas também de forma online. Mas lembrando que a LGPD não se aplica só a sistemas digitais, mas a tudo que contém dados, seja ele físico ou digital. E tu, Amer? Concorda? Discorda? Concordo plenamente que a LGPD vai tornar as nossas vidas melhores. Vai tornar as nossas vidas melhor.
Assim como a Constituição nos garante liberdade, nos garante segurança, a LGPD vem complementar isso também na vida digital, né? Também na vida física. Então, eu acredito que vai ser para melhor. Eu quero só, para finalizar, contar uma historinha que eu também contei numa das aulas, que foi o seguinte: estava assistindo um filme, e aí no filme a menina se encantou por um rapaz, e ela resolveu puxar conversa, e os dois começaram a conversar e decidiram trocar o telefone. Então a menina pegou e sacou do seu bolso o telefone dela e deu para o rapaz, e disse: me dá o teu número. E deu o celular dela para ele. Ele preencheu o número no celular e devolveu para ela. E ali eu fiquei pensando, né? A nossa cabeça ferve com LGPD, e eu fiquei pensando, por que ele não falou logo o telefone? Por causa da informação. Então, ali existiu uma cultura de privacidade de dados para que as pessoas ao redor não escutassem o telefone. Então, acho que a LGPD vai causar isso também na gente. Um dia a gente vai proteger os dados de tal forma que nós vamos cuidar do bilhetinho que a gente deixa em cima da mesa. Legal, bacana. Gente, gostaria de agradecer vocês pela participação, muito obrigado. Agradecer a nossa comunidade que se faz presente lá no nosso canal do YouTube, que está nos acompanhando. Lembrando que isso aqui a gente está fazendo para permitir, né, que vocês compartilhem as suas dúvidas com a gente sempre vai estar trazendo mais uma pessoa, mais um especialista, uma especialista sobre algum assunto. Então, se você quer continuar acompanhando as nossas edições do Tracker Talks, se inscreve no nosso canal, habilita ali a sinetinha para ser avisado sempre que a gente tiver uma nova live para ser publicada. Nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, LabTrack Ensino, no Instagram também, LabTrack Ensino, no Facebook, facebook.com/LabTrack. Mais uma vez, né, obrigado. Vamos ficar de olho na LGPD agora com essas mudanças aí da lei. Eu acho que vai começar a aparecer muito mais assuntos. Se você tem algum assunto a compartilhar, tem alguma dúvida a compartilhar, temos a nossa comunidade também lá no WhatsApp. Acessa a gente por qualquer um dos nossos canais. A gente passa lá o link da nossa comunidade para você acessar também. Tanto o Amer quanto a Pri também estão lá na nossa comunidade no WhatsApp. Pode falar diretamente com eles por lá, se tiver mais alguma dúvida. Boa noite e muito obrigado. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Johnny. Obrigada. Boa noite.